Por que as pessoas hoje estão ficando tão ricas com a internet? Que hoje tem um exemplo de um menino de 7 anos de idade, ele está ganhando 22 milhões de dólares por ano. Hoje, o Uber é a maior empresa de táxi e ela não tem nenhum carro na sua frota. Por que o Airbnb hoje é a maior empresa de hospedagens e não tem nenhum quarto de hotel? Por que o WhatsApp é uma empresa de 22 bilhões de dólares e só tem 57 funcionários? Galera, seja muito bem-vindo a esse conteúdo que eu estou produzindo aqui. É um prazer imenso receber vocês aqui em Belo Horizonte, no lugar mais alto em que a gente poderia estar de Belo Horizonte. E é muito legal receber vocês aqui, porque eu estou fazendo esse vídeo para dividir em 3 conteúdos, em 3 partes, para o meu canal do YouTube, que vai sair praticamente toda segunda-feira, 3 segundas-feiras seguidas, é assim que fala? Em que uma das comemorações, primeiro, da gente ter batido 100 mil inscritos, na verdade, essa comemoração a gente já está batendo no exato momento 125 mil inscritos. E eu quero trazer para vocês o porquê que a internet tem mudado tanto as coisas. Quem que acredita nisso? Quem acredita que está mudando as coisas? A gente pode ver que por que as pessoas hoje estão ficando tão ricas com a internet? E como que a gente pode conseguir isso também, usar isso a nosso favor? A gente pode ver que hoje tem um exemplo de um menino de 7 anos de idade, ele está ganhando 22 milhões de dólares por ano, fazendo review de abrindo brinquedos. Isso dá quase que 80 milhões de reais por ano. Hoje, o Uber é a maior empresa de táxi e ela não tem nenhum carro na sua frota. Por que o Airbnb hoje é a maior empresa de hospedagens e não tem nenhum quarto de hotel? As coisas estão mudando. A Amazon bateu 1 trilhão de dólares. Por que isso está acontecendo? Por que o WhatsApp é uma empresa de 22 bilhões de dólares e só tem 57 funcionários? Isso é uma coisa louca, né? Enquanto isso, as maiores editoras, redes de revistas, de livros no Brasil estão pedindo concordata. Isso é uma coisa que tem acontecido e ao mesmo tempo a gente vê o Kindle da Amazon crescendo assustadoramente. As coisas estão mudando, acho que está muito claro para a gente. Por que isso tem gerado um dos maiores grupos de mídia chamar a gente para falar sobre isso para eles? As maiores universidades hoje do Brasil têm vindo atrás da gente para trazer isso. Por que hoje uma dentista, uma profissional com 1h30 de aula, ela consegue faturar o que ela faz em 8 meses num consultório? Por que os meninos de 20 e poucos anos ensinando Excel conseguem faturar 3 milhões e meio por ano? E a gente está falando de exemplos reais, exemplos mais próximos possíveis da gente. Por que o menino de 17 anos fatura 500 mil por ano? Inclusive, ele está tão próximo que está aqui do nosso lado, né? Olha isso, gente. Por que o Mark Zuckerberg ele foi chamado pelo Congresso dos Estados Unidos para depor? Vocês viram isso? Sabe por que isso está acontecendo? Porque isso assusta até o governo. Porque tem elegido presidentes. E a gente precisa pensar, por que as coisas estão chegando onde estão chegando? Como a gente precisa aproveitar disso também, porque a internet não está só mudando a vida das pessoas, está mudando a vida das marcas e a vida das empresas. São 3 coisas. A internet não mudou só a nossa vida como pessoa, mudou a vida das marcas, a vida das empresas. E as empresas estão loucas para entender como isso tudo está acontecendo e quem está sabendo aproveitar está realmente ficando rico com isso tudo. E hoje você não pode ficar de fora disso. Lembra aquela frase do Bill Gates, até coloquei no meu livro? No futuro vai existir 2 tipos de empresas. As que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. E eu acho que nem é mais o futuro, já é o presente, né? E ao mesmo tempo, o que faz essas pessoas ganharem tanto dinheiro? Será que é o número de seguidores que elas têm? Será que é o número de e-mails
que elas têm? Porque se fosse o número de e-mails, os spammers seriam os caras mais ricos do mundo. Você lembra quando dava para ir numa banca, sei lá, comprar um CD com 1 bilhão de e-mails? Se fosse isso que trouxesse dinheiro, esses spammers seriam os caras mais ricos hoje. E na verdade, não é o número de e-mails, o número de seguidores que a gente pode conseguir, que é o que vai fazer a gente fazer esse dinheiro. O que faz as pessoas ganharem dinheiro é a audiência. E a audiência faz a roda toda girar. E eu vou mostrar exatamente para vocês por que isso acontece. A audiência é muito mais importante do que redes sociais. É muito mais importante do que estratégias. Rede social, ela muda. Ontem era Orkut, hoje é Instagram, amanhã o que vai ser? Mas a audiência você mantém, independente da rede social que vier, independente da táticazinha que você quiser usar. Isso aqui é o que fica. Isso aqui que é o game change. Como que eu cheguei aqui? Eu quero primeiro explicar para vocês como que eu cheguei nessa conclusão, como que eu cheguei até aqui. Esses são os gráficos de alguns sites em que eu comecei a ter um resultado e começou a vir muita gente dos meus sites. Só que eu cheguei nisso, eu preciso voltar um passo antes para mostrar para vocês. E eu preciso começar literalmente do começo. Não, pode ficar tranquilo, eu não vou começar de quando eu nasci não, porque vai ficar muito longo. Isso aqui foi só uma quebra de padrão para vocês acharem, olha, que bonitinho, né? Sou eu, gente. Mas agora não assuste, tá? Essa época foi mais ou menos quando eu estava começando. E deve ter mais ou menos uns 8 anos. Primeiro que antes, eu tinha 13 anos de idade. Eu vim atrás, se você somar, não tenho 21 anos não, tá? Mas eu cheguei primeiro com 13 anos de idade, eu entendi que a audiência, eu entendi que o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Só que depois eu fui estudar para o vestibular, fui terminar minhas coisas, fiz faculdade de publicidade e lá eu ganhei um prêmio relacionado com a internet, que era o Big Idea Little Chair do Yahoo. Eu acho que a internet sempre voltava a pauta da internet. Quando eu estava para sair da faculdade, eu falei, cara, eu acho que é isso. O meu sonho era viver de internet. E eu coloquei isso na cabeça. Eu comecei fazendo site para outras pessoas, eu comecei a fazer site para outras empresas, só que eu tinha vontade de ter o meu site. Tivesse o site que eu produzisse e que isso trouxesse dinheiro para mim. Só que eu ainda não sabia se isso funcionava ou não. Eu sabia que tinha um caso ou outro, muitos raros ainda na época, que já monetizavam com isso, ganhavam dinheiro, até onde eu sabia, mas eu queria fazer isso virar. E eu tentei. Eu fiquei, isso aqui eu trabalhava ou no meu quarto, quando estava muito quente eu ia para a cozinha ou para a copa, mas esse era o meu escritório. E aí eu tentava criar site, eu tentava trazer visita e não virava o negócio. A gente ficou alguns meses tentando fazer o negócio virar e simplesmente não virava. E a pergunta que veio para mim, e que eu acredito que foi a pergunta mais importante, foi: Samuel, isso sustenta uma família? E eu não sabia responder isso. Porque, na verdade, eu tinha acabado de sair de uma faculdade de publicidade, eu tinha acabado de ser premiado, tinha ganhado alguns prêmios, fui chamado para ser banca na faculdade. Eu visitei um publicitário não tão longe daqui onde a gente está, muito famoso em Belo Horizonte, e ele falou assim para mim: com esse portfólio seu você consegue vaga em qualquer agência de publicidade em Belo Horizonte. E eu falei, putz, legal, mas... E eu estava naquela fase, eu engrenava na minha faculdade, eu engrenava na minha carreira, ou eu ia, na parte mais importante, eu ia tentar fazer outra coisa. E aquilo lá começou a me trazer várias inseguranças, se ia dar certo ou não. E aí eu falei, cara, meu sonho é viver de internet. Meu sonho é fazer esse negócio virar. E aí quando os meus sites começaram a virar, esse é um gráfico de um site que teve 16 milhões de visitas, e esse gráfico para mim foi o game change. Esse gráfico aqui foi o que mudou a minha concepção. O meu site mais bem sucedido daquela época tinha uma coisa diferente dos outros. De 16 milhões de sessões, quase 17 que visitaram, 8 milhões voltaram. Visitantes retornantes.
E aí eu pensei, quase metade já voltou nesse site. Por que esse site deu tão certo em relação aos outros? E aí, esse gráfico mudou tudo para a minha concepção. Eu entender sobre o que era a audiência. E depois eu fui entender por que eu não conseguia ter resultado. Porque eu não tinha um método. Eu não sabia qual era o método da audiência. Qual era o método que eu ia fazer isso virar. E que isso que mudava o jogo para mim. E aí eu entendi, quando eu vi esse site em relação a todos os outros, ele tinha algo que os outros não tinham. Ele não só trazia visitantes, mas ele fazia, eu transformava em audiência. Ele não só atraía apenas visitantes, mas ele transformava o visitante em audiência. E isso para mim foi quando caiu uma chave. Sabe quando você percebe, você fala, eu acho que é isso. É o ahá. Sabe quando você, eu vou fazer aqui, tentar não cair isso aqui. Sabe quando você está crescendo na sua vida? Você tem uma coisa que é assim, ó. Você vê que, vamos falar que você ganha hoje no seu site R$100 por mês. E aí você vira e fala assim, tá, se eu continuar ganhando R$100 por mês, daqui X anos, eu vou ter ganhado quanto? 10 mil, né? Sei lá. Para eu ganhar 10 mil, eu vou demorar quanto tempo? E eu percebi que se eu continuasse naquele ritmo, não ia chegar onde eu queria. Eu precisava ter alguma chave que mudava. Sabe quando você está crescendo assim, ó? Todo mundo tem essa... Você parar para pensar, será que eu vou chegar aonde eu quero se eu continuar do jeito que eu estou indo? De verdade. Se a sua meta é ter um jato. A gente tem momentos que a gente está assim, ó, e faz isso. Você já percebeu que esse momento aqui, ó, os maiores bilionários do mundo, as pessoas que mais tiveram sucesso, em algum momento ela teve um momento de explosão dela. Ela teve aquele momento que virou o jogo e o negócio dela foi para cima. E depois você pode continuar, mas você tem alguns momentos na sua vida que a chave muda. E aí vai. Ou que você cresce muito mais veloz. E para mim, esse foi o momento. Quando eu descobri o que a audiência podia fazer. E aí eu cheguei nesse método, que não só fez explodir os meus sites, para mim, mas várias outras redes sociais, eu aplicando os mesmos conceitos. Fez com que eu tivesse outros negócios que dessem certos com esse mesmo conceito. Que fez com que alguns alunos, ou vários alunos nossos, tivessem os mesmos tipos de resultado. Que fez também com que os Segredos da Audiência chegasse a ser o maior evento de tráfego de audiência hoje do mundo. E ao mesmo tempo, chegar a ser colunista dos maiores portais hoje e ao mesmo tempo ser chamado para grandes mídias, grandes grupos, para falar, para ensinar isso para eles. E eu quero mostrar para vocês esse método, que ele consiste em 3 partes, para mim, e que mudou completamente essa chave. Primeiro, é trazer o visitante. Depois, reter o visitante. E depois, fazer ele voltar. E isso aqui se transformou num ciclo da audiência para mim. Isso aqui começou a fazer total diferença nos meus outros sites. E foi por isso que me trouxe até aqui, para estar falando com vocês. Fez tudo isso acontecer. Você pensa bem, qualquer youtuber hoje, qualquer e-commerce, qualquer caso que a gente está falando, eles conseguiriam ter sucesso se não fosse com audiência? O negócio não é só trazer tráfego para o seu site. Tráfego é a ponta, é importante, está aqui. Mas a gente tem uma outra ponta. A maioria das pessoas quando estão começando, e a gente vê isso muito claro, às vezes não entende que não é só tráfego, é fazer isso virar audiência. E para mim, quando foi virando essa chave, entendendo esse ciclo que eu precisava construir, foi quando meus sites começaram a virar, foi quando os projetos começaram a virar. E hoje, você não conhece nenhum youtuber que virou só trazendo views para o seu YouTube. Você não vê nenhum profissional
que está bombando aí só trazendo visitante, ele está trazendo audiência. E isso faz com que mude a vida das pessoas, das marcas e das empresas. Muda a forma com que a gente se comunica. Muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E eu não estou falando de relacionamento aqui, relacionamento amoroso ou só um relacionamento. O relacionamento que você tem com a sua audiência. O relacionamento com que a gente confia em quem a gente conhece. E a gente conhece com quem a gente tem relacionamento. Mudou a forma com que a gente atrai a atenção das pessoas. Você já deve ter ouvido minha frase, né? O dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Mudou na internet a forma como a gente vê relevância. Você vê comigo, se você entrar hoje num perfil de um dentista e ele tem 1000 seguidores, e você entra em outro perfil de dentista, ele tem 1 milhão de seguidores. Qual que você acha que você vai entender que tem mais credibilidade? De 1 milhão? Mas eu não estou falando isso porque isso tira o fato do outro ser bom também. Mas a gente vê isso, a nossa audiência vê isso. A nossa audiência vê com mais credibilidade isso. Não faz diferença para você? E aí, não tem jeito. E a gente pode até querer debater contra isso, falar, nossa, tá errado, não é assim, não interessa. As pessoas estão indo para onde tem mais prova social. Isso muda nessas 3 esferas que eu coloquei para você. E quem está atento a criar isso para o seu negócio, muda o jogo completamente. Eu vou liberar em breve um workshop gratuito que vão ter 3 pilares da audiência. Eu vou separar isso e eu vou trazer, ensinar esses 3 pilares mais a fundo da audiência. Mas antes, eu quero falar com vocês como que vocês devem destrinchar essas 4 partes, esses 4 fatores que eu acabei de falar, que são eles: relevância, relacionamento, atenção das pessoas e a credibilidade. Como que a gente vai trabalhar com cada um? Quem aqui assiste Fórmula 1 hoje? Quem aqui conhece alguém ou assistia boxe quando o Mike Tyson lutava? Quem aqui conhece alguém ou assistia quando o Ayrton Senna corria na Fórmula 1? Por quê? Porque ele era relevante, né? Quem aqui assistiu o UFC quando o Anderson Silva estava lutando? Essas pessoas são tão relevantes que elas fazem até o nicho delas aumentarem. Relevância é o que vai fazer as pessoas, mesmo que não assistam boxe, querer assistir boxe. E por isso que a gente vai falar desse primeiro passo de relevância. O primeiro ponto da relevância, dentro dos nossos sites, dos nossos negócios, é a intenção. Você já parou para pensar que às vezes você está querendo atrair um seguidor da maneira errada? Ou você só quer atrair um seguidor por atrair ele? Para pensar numa coisa. Você vê, tem pessoas que até perguntam, nossa, como que uma dentista que tem às vezes 2.000 seguidores no Instagram, ela conseguiu fazer 180 mil numa aula ao vivo? Uma das coisas mais importantes na hora que a gente está atraindo nossa audiência é a intenção pela qual elas nos seguem. Eu vou te dar um exemplo para ficar muito claro quando a gente resolveu construir um funil de um produto nosso. Se chamava 1000 visitas por dia partindo do zero. A gente criou alguns e-books. Isso aqui é um e-book, tá? Faz conta que é um e-book. E aí, teve um e-book que a gente colocou e a gente deixou rodando no funil. Esse e-book, a gente teve mais ou menos 30k de prejuízo, eu acho. Vou falar os números por cima, não sei exato, tá? Vou dar um outro e-book, ele empatou. E um outro e-book, a gente colocava para testar mesmo, tá? Teve 60 mil no positivo. E eu vou te contar qual que era a diferença desses e-books. O nosso
treinamento, ele era feito para as pessoas que chegavam, não tinha nem ideia de como elas iam ganhar dinheiro com a internet, ou do que poderia ganhar dinheiro com a internet. Esse era o nosso treinamento, esse era o que a gente vendia. O e-book aqui, ele era sobre 45 formas de postar. Trazia uma lead excelente, ótima, só que para esse produto em específico, ele não trazia positivo. Por quê? Eu estou chutando por cima, tá, os números aqui hoje. Mas é uma base assim. Porque as pessoas que baixavam, a intenção dela, quando ela baixava o e-book de 45 formas de como postar, ela já tinha um blog, ela já estava com outra dor.